Fala pessoal, boa noite para todo mundo. E aí, gente, como que tá o Game Move aí na sua cidade? A gente vai estar começando agora então mais uma live. Ela vai inaugurar a segunda semana de treino, né? De treinamento. Fala Matheus, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi Sabrina, boa noite. Só morrinhos aí, gente. Oi mãe. E vai chegando gente, vai chegando gente. Você vai chegando, vai falando oi, eu vou falando oi pra você também, pra gente começar a nossa live. Oi, Sami. Boa noite. Vamos que vamos, todo mundo. Ó, o Glauber já entrou pelo Instagram da esposa dele. Glauber, daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá bom? Só esperar o pessoal entrar pra gente começar a nossa conversa. Então, pessoal, para você que está chegando agora na nossa live dessa terça-feira, né? A gente está hoje iniciando a nossa segunda semana de training, que é o treinamento para aqueles que estão participando, né, durante todo esse mês de julho do nosso Game Move. O Game Move dessa vez ele está sendo, né, uma substituição da nossa viagem, que é a Blitz, que acontece todos os meses de julho, mas dessa vez nós iremos ter essas ações evangelísticas, ações sociais, cada um na sua casa, respeitando os limites da pandemia e fazendo, né, o nosso melhor, apesar de tudo que tem acontecido. Então, tem sido uma bênção a gente estar vivendo dias muito legais aqui na igreja. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também, cada um na sua igreja, né, passando por essa situação aí da melhor forma possível, né, marcando e fazendo. Fala aí de qual igreja você que está entrando agora, qual que é a sua igreja, você que está participando aí do Game Movie, conta um pouquinho pra gente aí nos comentários, me conta quem é você, de qual igreja você é, vamos ver quais as igrejas que estão aqui conosco. Deixa eu chamar aqui o Glauber. Fala, Glauber. Fala aí, Lucas. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, meu amigão. Estamos aí, então o pessoal já está entrando para participar então dessa live. Gente, esse é o Glauber, ele está ali em Anápolis, logo ali em Anápolis, eu aqui em Morrinhos. E conta aí onde vocês estão, pessoal. Vamos comunicando aí, onde está vocês. Eu sei que tem gente de Morrinhos, tem gente da cidade de Goiás, tem mais de Brasília. Vamos só esperar mais um pouquinho. Joia, tá me ouvindo bem, Lucas? Tranquilo, e você, tá também? Tô te ouvindo bem demais. Eu tô com esse... Minha esposa me ajudou aqui a... Com esse fone aí. É isso. Agora que eu vi que tá um pouquinho meio... muito tecnológico, mas tá bom. Vamos lá. Tô te ouvindo muito bem aqui. Tá certo. Deixa eu ver se o meu som fica um pouco melhor com esse fone. Ó, as crianças estão aí. Você tá ouvindo minhas crianças?
Muito É longe, mesmo? mas bem longe. O meu mais velho tá numa live ali agora. Oh, meu Deus. Você É, 6 aguenta? anos. E a turma da igreja liga para eles, sempre, né? Eles fazem uma live na semana. É muito engraçado. Gente Ô, do céu. Joca, Tá bom assim o áudio vem também? cá pro tio te conhecer. Tá bom, tá ótimo. Aqui, esse é o meu mais velho. Oi, É o Joca. Joaquim. Fala oi. Oi, tio Tenho Lucas. 6 anos, tio Lucas. Você tem 6 anos? Que massa, cara. Prazer te conhecer, Joca. Você é lindo. Vai lá. Tchau. Obrigado. Vou embora já, correu. Ai, ai, tá certo. Vamos lá, então? Pessoal, Vamos esse lá. aqui é o nosso amigo Glauber. Ele é hoje missionário na Missão Novas Tribos, ali em Anápolis. Trabalha com comunicação. E desde que a gente fez o convite para ele, ele ficou muito feliz de estar participando, porque, segundo ele, o chamado dele aconteceu numa dessas viagens missionárias como as que nós fazemos. Ele vai contar um pouquinho sobre isso, né, pra gente daqui a pouquinho. Mas ele está aqui, né, com o coração aberto para conversar com a gente. É um papo interativo. Você que está participando e quiser fazer perguntas, pode fazer suas perguntas à vontade, que nós vamos tentar respondê-las também. Mas a gente preparou algumas perguntas aqui que tem tudo a ver com o nosso segundo level, né? Para você que está entrando agora, nós estamos começando agora a nossa segunda semana. Essa é a segunda live do nosso training, que é o nosso treinamento para você que está aí no Game Move na sua cidade, jogando, né, cumprindo a tabela de desafios. Todo jogador precisa de um treinamento e precisa estar alinhado para cada dia subir de nível, né, um nível de intimidade com o Senhor. Tá bom? Então, esse é o nosso treino e nessa semana nós inauguramos então agora o level com treinamento nosso com o tema vocação e chamado. E esse é o Glauber. Legal. Vamos lá, Glauber, pode se apresentar aí pro pessoal. Tá, meu. Muito bom, Lucas, estar aqui. É um prazer conversar com você e com sua audiência. Eu acho que daqui a pouco vai entrar também aí alguns contatos da gente. Meu nome, o Lucas já falou, é Glauber. Eu sou casado com a Joyce há 12 anos, vamos fazer 13 anos esse ano de casados. Eu sou pai de Joaquim, eu sou pai da Lorena. Nós temos 2 filhos, 2 heranças do Senhor. Trabalhamos junto à Missão Novas Tribos do Brasil, desde quando nos casamos. Estamos aqui em Anápolis, servindo a missão nessa área de comunicação que envolve divulgação, mobilização, todo esse desafio de achar novos obreiros. A gente trabalha, a gente está à procura, olhando para um lado e para o outro. Alguém fala assim, olha, eu acho que Deus tem um chamado transcultural para mim. A gente, opa, vem cá, vamos conversar. Então essa é a nossa tarefa, é achar esses obreiros. Olha só, que importante isso, né? Gente, ó, a Blitz, para quem não sabe, já nós colocamos, já tem alguns anos nós estamos fazendo, e dela já saíram 2 meninas, né, que estão em tempo integral, as 2 estão em Guiné-Bissau, a Maiara e a Ana Paula. Que legal. Uma foi pela PBT, com tradução da língua, né, para tradução. Que legal. E a outra foi junto aí com o pessoal da Igreja de Cristo nosso lá, trabalhar na escola como a Ana Paula, todo mundo conhece, é pessoal aí, como professora, né, para servir. Então isso é muito bom. Que legal. Né? Arregimentar e procurar os ceifeiros aí para essa obra de Deus, né, Glauber? Mas muito legal. Antes de chegar nisso, me conta, de onde você veio, como é que aconteceu o seu chamado? Lucas, eu sou natural de Cajazeiras. Eu acho que eu te falei de Campina Grande, porque eu nasci em Cajazeiras, é uma cidade do interior da Paraíba. É uma cidade bem pequena e com 12 anos de idade eu fui morar na cidade de Campina Grande. E a minha história até os 18 anos de idade é uma história de muito sofrimento porque eu não conhecia a Deus. Eu achava que era feliz, eu achava que tinha uma vida boa, mas lá no fundo eu era muito triste e eu vivia uma vida longe dos caminhos do Senhor. Eu não conhecia a Cristo até os meus 18 anos de idade, por isso, cara, eu me envolvi com muita coisa ruim, muita coisa que não fez bem para o meu físico, não fez bem para a minha alma. E com 18 anos de idade, eu encontrei Jesus num culto evangelístico
da Igreja Congregacional Central, lá de Campina Grande. Eles desenvolveram um programa lá que se chamava Encontro de Jovens com Cristo. Aí ele convidava um monte de jovens delinquentes, eu era um daqueles delinquentes ali, envolvido com drogas, enfim, um monte de coisa pesada. E nesse culto, eu senti que eu deveria entregar a minha vida a Cristo. Não a igreja, não a religião, mas eu queria entregar a minha vida a Cristo. E aí ali eu me converti e comecei uma caminhada com o Senhor. Depois de 6 meses que eu me converti, eu tive o privilégio de participar de um evento como o que vocês fazem. A gente dedicava o mês de janeiro ou de julho, era o mês de férias, eu tinha aí 18 anos, então eu dediquei o mês de janeiro para uma cidade pequena, onde o número de evangélicos era bem pequeno, onde não tinha ainda a igreja congregacional, então a gente ia lá, esses jovens de vários lugares do Brasil, a gente ficava numa escola, de manhã a gente recebia treinamento, tinha momento de oração, culto da equipe, e à tarde a gente saía para evangelismo de casa em casa, e à noite era o culto da rua, que a gente chamava culto da rua. Então, tinha peça, eu acho que é bem parecido com o que vocês fazem aí. Justamente. E aí, depois de 6 meses de convertido, eu fui para esse, a gente chama lá de, agora me fugiu aqui a palavra do evento, enfim, nesse evento, projeto missionário, minha esposa me lembrou ali, projeto missionário, faz muito tempo. E nesse projeto missionário, isso foi em 2000, depois de 6 meses de convertido, eu fui porque a galera me chamou para ir. Ia ficar um mês, assim, numa escola, a gente ia ficar todo mundo junto e tal, e eu fui nessa empolgação. E eu não tinha muita experiência com Deus, eu não conhecia muito a Deus ainda, né? Mas eu fui para esse evento. Eu nunca me esqueço dessa história que eu vou contar para você agora. Em um dia, lá à tarde, o líder, ele decidiu não fazer evangelismo daquela tarde, mas ele decidiu de última hora. E ele falou assim, hoje à tarde a gente não vai fazer evangelismo, você vai separar essa tarde para um tempo de solitude com Deus. E ele falou, você procura um lugar bem deserto, uma pedra, vai para cima de uma árvore, vai para qualquer lugar e fica toda essa tarde com Deus. E eu achei aquilo meio estranho, porque eu nunca tinha feito isso até então. E aí, cara, lá era um lugar bem cheio de mata e tinha uma pedra bem alta, assim, distante. Eu falei, eu vou lá para cima daquela pedra. E aí eu andei, subi naquela pedra, me sentei e eu falei, pronto, eu estou aqui, Deus, vamos conversar. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer da minha vida, eu não sei por que eu vim para cá, eu não sei falar do Senhor muito bem. E aí eu comecei a falar com Deus, comecei a falar um monte de coisa com Ele. E o mais incrível, e essa foi a minha experiência, porque eu acredito que Deus nos leva para algumas experiências pontuais, coisas que acontecem em momentos da vida que a gente não sabe explicar muito bem, mas são as nossas experiências que nos transformam para sempre. Em cima daquela pedra, eu ouvi a voz de Deus. Naquela pedra ali, eu ouvi Deus falando claramente comigo. E Ele disse, Glauber, eu quero usar a sua vida para que outros me conheçam. Eu salvei você para que outros conheçam a minha história. E eu comecei a chorar. E quanto mais eu ficava ali, Deus falava comigo e eu falava com Ele. E eu disse, Deus, eu quero dedicar a minha vida. E eu voltei daquela pedra e as pessoas perguntavam, o que foi? O que aconteceu? Por que você está chorando? E eu disse, eu ouvi a voz de Deus como nunca tinha ouvido antes. Cara, aquela experiência mudou a minha vida para sempre. Eu me envolvi com a obra de evangelismo, eu comecei a evangelizar de casa em casa, eu evangelizava no ônibus, eu evangelizava o bairro da minha cidade, eu me envolvi literalmente. Até que um dia alguém me convidou para ir num acampamento missionário. E eu fui nesse acampamento, eu já gostava de missões. E nesse acampamento missionário, mais uma vez, aconteceu algo comigo. Eu ouvi a voz de Deus muito claramente. Eu estava sentado naquele acampamento e é incrível como Deus fala com a gente em acampamento. Eu não sei porquê. Tem alguma coisa diferente assim, nos acampamentos. Então, naquele dia, eu estava ouvindo um missionário muito simples,
um senhor chamado Coy, que trabalha no meio da selva amazônica, só chega de aviãozinho lá, e ele estava contando as experiências dele, e ele disse assim, olha, ainda existem no Brasil muitos povos que nunca ouviram a palavra de Deus. E aquilo para mim foi assim, um tapa na minha cara, porque eu pregava tanto, eu falava tanto, e eu não imaginava que ainda tinham pessoas no Brasil, talvez na África eu pensava, na China, mas no Brasil pessoas que nunca ouviram, ou que não têm oportunidade de ouvir. E naquele dia, num sábado à noite, aquele missionário, ele falou, se você quer dedicar a sua vida para que esses povos, pelo menos uma vez, escutem do Evangelho, eu quero convidar você a vir aqui na frente. E, cara, eu fui lá na frente. Isso foi em 2002. Então, de 2000 a 2002, muita coisa louca aconteceu na minha vida, assim, de experiências com Deus. E naquela noite, naquele sábado, eu saí transformado. Eu comprei vários livros sobre histórias de missionários que trabalhavam entre os povos indígenas. Eu trabalhava, eu peguei meu dinheiro, eu mandava para os missionários. Eu fazia viagens missionárias, eu comecei a me encher dos desafios dessa obra missionária. E em 2004, eu fui, então, para uma das escolas da Missão Novas Tribos do Brasil e, definitivamente, eu comecei a minha caminhada integral na obra missionária em 2004 e eu estou, desde lá, então, andando, caminhando aí por vários lugares, peregrinando, como diz Pedro, né? Somos peregrinos e forasteiros. Então, esse é um pouquinho resumidamente, o meu chamado. Glauber, você estava contando, eu até me emocionei aqui, você percebeu? Você sabe por quê? Você sabe, quem está nos vendo aí, já esteve na última live, sabe qual foi o tema da primeira live, cara? Foi assim, relacionamento antes do serviço. E quem pregou pra gente foi a Ariadna. Não sei se você conhece a missionária Ariadna. Eu vi um pouco eu ouvi um pouco aí no passado, agora, né? No Instagram. E ela falou de solitude, onde Deus fala e descreve o chamado. Então, assim, eu me emocionei porque você acabou de falar que você subiu na pedra em um dia de solitude e Deus te chamou. E tem um rapaz aqui, Júlio Coelho, acho que é amigo seu, que ele falou, professor Glauber, falando aí de solitude. Então, cara, assim, a gente vê como que Deus, ele encaixa tudo, né? As coisas, assim, de uma maneira maravilhosa. É claro que a gente sabe que todos os chamados é algo especial, mas você usar as mesmas palavras é como uma continuidade daquilo que Deus tem feito, né? E gente, deixa eu falar um trem pra vocês. Você está nos ouvindo aí. Como que Deus é lindo e a gente se preocupa, né? Como um breve testemunho, a gente estava preocupado, assim, cara, como é que vai ser essa viagem sem blitz? E o treinamento, como que vai acontecer? E aí a gente orando, Deus deu toda a direção. E vale a pena descansar em Deus, né, Glauber? Porque vale a pena. Né? Quando Cristo olhou para as multidões, e ele estava ali junto com seus discípulos, e ele viu as multidões desesperadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Talvez aquela seria a oportunidade para Cristo fazer um desafio missionário. Olhem eles. Mas sabe o que o Cristo mandou os seus discípulos fazerem naquele momento? Ele mandou orar. Olha só. Ele viu aquilo tudo e ele falou, busquem ao Senhor da Seara, peçam a Ele, roguem a Ele que mande trabalhadores. Então, a estratégia de Cristo para o desafio, para o chamado missionário é a oração. E eu posso até acrescentar, é a solitude. Porque Cristo fazia isso, né? É isso. Ele separava um tempo. Então, cara, eu continuo buscando a solitude. Não é fácil para a gente nesse tempo de correria, de muita comunicação, de muitas solicitações. A gente o tempo inteiro vai para cá, vai para lá, mas a gente precisa. Não sei se você conhece, mas o Francis Chan, que é um pastor que eu gosto muito, né? Ele tem um livro chamado Louco Amor, e ele dizia naquele livro sobre oração que ele separava uma semana do ano para um tempo de solitude. Ele ia para alguma mata, para a beira de algum rio, e ele ficava uma semana sozinho, ele e o Senhor ali, para gastar tempo com Deus. E eu falei, Deus, um dia eu queria dar um testemunho como esse. Eu também.
Ficar uma semana num lugar sozinho, primeiro que eu acho que eu ia ter muito medo de ficar sozinho. Com certeza. Começo de conversa, né? É. Tá certo. Mas a gente precisa, Lucas. Precisa. A gente precisa de solitude. Precisa. Gente, que Um coisa abraço mais... pro Júlio aí que falou. Aí, Julião, um abraço. Ô, Glauber, então vamos lá. Esses meninos que estão aqui nos vendo, alguns já foram na viagem missionária, outros ainda não foram. Ou uns iam esse ano e estavam todos empolgados para ir, né? Não teve como ir. A gente vê que os veteranos, alguns que vão todo ano, às vezes eles ficam se perguntando, cara, será que é suficiente o que eu tenho feito? E tem essa indagação dentro do coração, né? Sobre essas questões da viagem missionária. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Porque tem gente que Deus chama para viver disso integralmente, que foi o nosso caso, né? Mas tem gente que não, que Deus vai utilizar de outra forma. Mas e aí? Qual que é o seu conselho para essa pessoa? Tô indo todo ano, é suficiente, a coisa tem que continuar, como é que é? Vamos lá. Cara, primeiro deixe-me falar um pouco sobre esse assunto que você abordou aí, sobre um chamado integral, isso, pessoas que doam parte. E eu acho que há uma falta de conhecimento, ou até mesmo de um debate saudável a respeito sobre isso, porque eu costumo dizer que os jovens eles se separam em grupos. Então, tem um grupo desses jovens que ele diz assim, eu não sou chamado. Então, por isso, eu não sou chamado, eu dou a parte do meu tempo. Tem um outro grupo que diz assim, eu estou esperando um chamado. Então, tem aqueles que falam assim, não, eu não tenho chamado, então eu estou de boa aqui, eu faço o meu trabalho, eu vou à igreja, eu sou um bom crente, mas essa coisa de missões, de falar de Jesus, isso é coisa para quem tem chamado. Então, eu não tenho, beleza. O outro grupo é o grupo que fala assim, eu estou esperando um chamado. Então, o cara está aguardando já 40, 50 anos, alguma coisa acontecer, nada aconteceu, e enquanto nada acontece, nada acontece. E tem o grupo das outras pessoas que falam assim, não, eu tenho um chamado. Eu sim sou um missionário, eu sim sou alguém diferente e tal. Então, o que eu vejo nas escrituras sagradas é Deus chamando todo mundo. Então, podemos dizer que todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem uma vocação, um chamado de Deus. E esse chamado é muito claro em Mateus capítulo 28, quando Cristo, cheio de autoridade, olha para os seus discípulos e diz, eu tenho toda a autoridade, portanto, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, eu estarei com vocês. Então eu acredito que esses jovens que acham que doam pouco, ou aqueles que acham que não doam nada, a gente precisa entender que todos nós somos vocacionados. Todos nós temos um trabalho a fazer. Então, seja perto ou longe, seja em Morrinhos ou em Anápolis, ou enquanto eu vou para Goiânia, enquanto eu vou para Vianópolis, a gente carrega esse chamado, né? Assim, não é, olha, eu vou colocar a mochila do chamado em julho, porque julho é o mês do projeto missionário, e quando acabar julho eu tiro. Então é preciso que você entenda que todos nós temos um chamado. Esse é um chamado geral. Agora, nós encontramos também na palavra de Deus um chamado específico, né? Deus separando algumas pessoas, por exemplo, Paulo fala em Efésios que Deus separa alguns para serem pastores. Alguns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. Então a gente vê Deus separando algumas pessoas. E o interessante desse chamado específico é que não é um chamado geográfico. Deus nos chama pastores para serem pastores na Índia. Deus chama pastores para serem pastores em qualquer lugar. Agora, se Deus abrir uma porta para a Índia, para aquele cara, para ser um missionário lá, um pastor, um mestre, então ele deve entender e obedecer e ir para lá. Então, o chamado não é geográfico. O chamado é para fazer alguma coisa. Então, Deus te chamou para ser um missionário e plantar igrejas. Cara, comece agora, onde você está. Né? Deus te chamou para ser um pastor. Começa a pastorear o rebanho do Senhor, onde você está. Se uma porta se abrir para lá ou para cá, obedece. Então,
é importante que o jovem, você que está nos ouvindo aí, entenda que você tem um chamado geral, que é para fazer discípulos. Isso você faz em todo tempo, em todo lugar, mas você pode ser que Deus queira te usar de maneira mais específica. Que foi o meu caso, é o caso do Lucas também, em que Deus falou comigo. Deus falou comigo. E por mais que minha família, por mais que os meus amigos, cara, você tá bem, você bebeu alguma coisa, cara, Deus falou comigo. Ele me quer usar a minha vida entre os povos. Ele quer que eu entregue e me dedique completamente à plantação de igrejas entre povos transculturais. E isso foi em 2002 que aconteceu, né? Então é um chamado específico. O jovem precisa entender isso. Ele precisa buscar em Deus isso. Ele só vai encontrar isso. E me permita falar aqui, Lucas, o jovem, eu e você, só vamos encontrar essa voz, essa direção, essa porta que se abre no céu e você vê aquilo lá buscando ao Senhor em oração e na sua palavra e nas experiências, né? É preciso buscar aquela pedra lá todos os dias. Deus, eu vou lá para aquela pedra. Cara, quantas noites eu precisei sair 10, 11 e eu falei, eu preciso olhar o céu. Eu preciso respirar um pouco e falar, Deus, eu não estou bem. Eu estou duvidando se o Senhor quer usar a minha vida mesmo nisso. Tanta coisa acontecendo, tantos empecilhos, tanta perseguição. Deus, e aí Deus diz para mim, eu estou com você todos os dias. Eu cuido de você. Você é meu filho amado. Amém. Amém. Então, esse relacionamento com Deus é o que faz a diferença naquele que está buscando um chamado específico e também daquele que precisa saber que tem um chamado geral. Que maravilha. Desculpa falar muito assim. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Eu até me lembro um pouquinho falando de mim, do meu chamado, foi assim, eu tava prontinho para fazer o mestrado, fazia engenharia florestal, ia, aí de repente meu orientador chegou em mim e falou assim, Lucas, você tá triste? Eu falei, tô, professor, mas por que você tá falando? Não, eu tô te olhando e eu tô achando que você tá dividido entre a igreja, as coisas da igreja, entre o mestrado que você quer fazer comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não abro de ser pra ninguém, só pra Jesus, então se for pra ele, vai. Uau, então, tipo assim, o professor falou isso. Professor não é evangélico, nada, né? De repente ele fala isso. Eu vi isso no seu olhar. Então, assim, cara, quando Deus chama, é ele, pronto, e a coisa vai acontecer. Né? E, cara, não adianta você correr, cara. Não. Não adianta, você vai se frustrar. Vai ser ruim pra você. Só obedece ao Senhor. Eu posso contar uma historinha bem sobre esse assunto aí? Porque essa questão de chamado com a gente, né, experiência, só que quando a gente tem... Você tem filho? Você é casado? Nem perguntei. Não, quase casado. Fala, amor. Então, quando a gente tem filho, e você vai saber disso um dia, a gente meio que espera dos nossos filhos, pelo menos do meu filho Joaquim, que ele seja como eu, ou viva a vida que eu vivo, ou que seja também um missionário. E um grande problema de nós como pais é que às vezes a gente atrapalha na fala de Deus para os nossos filhos. Porque pode ser que Deus queira algo totalmente diferente do meu filho Joaquim. Pode ser que Deus não queira que ele viva a vida que eu viva, que eu estou vivendo, desculpa. E que Deus quer que ele seja outra coisa. E foi interessante, nós estávamos assistindo televisão de manhã, já estava dormindo ainda, a Lorena também, estava só eu e ele no sofá, e aí começou a passar a propaganda do Médicos Sem Fronteiras. Sabe aquela propaganda onde tem as crianças morrendo, aquela... Então fica aquele fundo musical e o Joaquim ficou assim, olhando. Impactado. E eu falei, não, impactado. Eu falei, é agora que eu vou aproveitar. E quando terminou a propaganda, eu falei, Joaquim, você está vendo essas crianças? Elas precisam de Jesus. Elas precisam do pão da vida. Você gostaria, Joaquim, de ser um missionário e falar de Jesus para elas? E ele olhando atentamente para mim. E ele olhou bem nos meus olhos e disse, papai, eu quero ser skatista. Cara, eu fiquei frustrado naquela hora. Eu falei, nossa, eu pensei que ele ia falar, não, é isso que eu quero, né? Mas o problema do chamado são essas vozes
que às vezes são vozes até amigas, Sim. né? Cara, larga isso, cara. Mas olha, se Deus está falando com você para você ser um skatista, vai, se joga, se entrega nas mãos do Senhor. Mesmo que todo mundo, se Deus está falando, Deus, a sua voz é clara. Se Deus está falando, obedece. Vai ser um skatista. Ele quer alguma coisa. Ele quer te usar de alguma maneira nessa galera louca aí, nessa tribo de skatista, né? Mas ele mudou de ideia, o Joaquim. Ele quer ser lavador de carro agora. Ó, gente, ele tem 6 anos, tá? Ele tava nessa frustração. Quem chegou agora e não sabe, o Joaquim tem 6. Tá bom? Você vê como 6 anos. funciona, pai. Não quer ser mais skatista. Então, se você tem algum problema aí de saber o que quer ser, depois eu te apresento o Joaquim. Eu conto um pouco, Lucas, da nossa história, da nossa experiência num Instagram chamado Crônicas do Joaquim. Olha só. Então, se você quer conhecer mais ele, eu falo da minha experiência de pai com ele. Chama-se Crônicas do Joaquim. Tudo junto. Então segue a gente lá, tudo junto. Recentemente eu contei a história, na verdade, minha e da Joyce. Até falei lá no post, falei, gente, me perdoem aí, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e minha esposa. É bem engraçada, depois corre lá e dá uma olhada. Beleza, então vamos lá. Ó, Crônicas do Joaquim, escrevi aí para vocês todo mundo seguir, para conhecer a história aí do Joaquim e do Glauber. Tá certo. Glauber, ó, outra questão que eu queria falar contigo, que eu acho muito importante, sobre vocação e sobre chamado. A gente já falou do chamado geral, de um chamado específico, né? Falamos, então, que a gente precisa fazer acontecer agora. A questão não é geográfica, né? Precisa fazer acontecer. E você é um cara que mexe com comunicação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você se formou nessa área? Como é que aconteceu isso? Cara, não me formei nessa área. Olha só. Eu sou formado em pedagogia. Olha. Eu sempre servi na área de ensino, na nossa missão. Na verdade, quando eu comecei o meu treinamento, eu queria trabalhar no meio de um povo. Eu e minha esposa. Nós tínhamos uma ideia, tínhamos um povo específico, e queríamos trabalhar no meio desse povo. Mas, faltando um dia para a gente sair da escola, fomos convidados para trabalharmos como professores lá por 6 meses. E aí, cara, esses 6 meses aí, contando com uma escola que a gente trabalhou em Minas, a missão, e a escola aqui, é mais ou menos uns 9 anos, em que trabalhamos com treinamento, com capacitação de obreiros. Mas eu sempre paquerei essa área da comunicação, porque a nossa missão é uma missão que já está aqui no Brasil há quase 70 anos. É uma das maiores agências do Brasil que trabalha com povos transculturais. A gente tem trabalho na África também e um trabalho na Ásia. Mas a gente começou a ver a nossa organização diminuir com parceiros, com obreiros. E então a gente escreveu um projeto nessa área de comunicação chamado Mobilize, nome do projeto. Desculpa, em 2013. Ainda trabalhando nessa área de ensino, de treinamento, nós escrevemos um projeto chamado Mobilize, que era um projeto de mobilizar pessoas, igrejas, obreiros, e entregamos a nossa liderança. E quando foi em 2019, 2019, a liderança nos procurou e nos convidou para assumirmos esse departamento na missão de comunicação e que precisava muito. A missão estava precisando urgentemente de alguém que tocasse esse projeto, que trabalhasse a área da comunicação da missão, site, toda a comunicação audiovisual, a comunicação com pastores, revista. Minha esposa é responsável pela edição da revista da missão. Então, a gente orou bastante, porque nós estávamos muito bem, cara. Eu estava, talvez, no auge do meu ministério. Eu estava acostumado com a cidade de Vianópolis. Mas, cara, a gente sentiu que Deus, mais uma vez, estava falando para a gente, olha, vamos sair daí, vamos sair da zona de conforto e vamos trabalhar nessa área. Então, a gente decidiu vir
com a convicção de que Deus estava nos chamando para cá. Mas nem eu, nem a minha esposa é enfermeira, ela dava aula de saúde do missionário lá na escola, e eu, pedagogo, mas sempre gostei dessa área da comunicação. O meu curso foi YouTube, olhando como mexer. Mas, cara, essa é uma área que agora não, mas antes da pandemia, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, eu viajei bastante para as igrejas, para as conferências, e bater papo. E tentar provocar as pessoas. Olha, será que Deus não quer usar a sua vida no meio de um povo? Será que Deus não quer usar a sua vida como um plantador de igreja? Então, olhar nos olhos das pessoas, né? É importante a mobilização, a comunicação virtual, remota. Mas, cara, nada se compara a quando eu e você, Lucas, um dia Deus deu a oportunidade de tomar um café junto. Né? Sentar e a gente contar as nossas histórias, né? Dar um abraço, assim, a perna. Nordestino gosta de dar abraço. É isso aí. Né? Então, isso faz muita diferença. Então, essa é uma área que eu gosto, mas não tenho formação. Porém, eu tenho capacitação de Deus para servir. E é interessante, me perdoe, só estendendo um pouco mais. É interessante como essa é uma área em que nós chamamos aqui na nossa missão, é um trabalho de base. Há um trabalho de campo, que são aqueles que estão nos campos missionários, nas aldeias, nos povos. Eles estão lá mesmo, aprendendo língua, aprendendo cultura. Mas, cara, para que isso aconteça, vocês sabem muito bem, para que vocês consigam realizar o projeto de vocês aí no meio do ano, há muita gente nos bastidores. Sim. Que talvez as pessoas nunca vão conhecer o nome delas, elas nunca vão lá na frente falar, dirigir, mas sem essas pessoas que Deus está usando, essa coisa nunca iria acontecer. Então, isso é o grande milagre no reino de Deus. É gente diferente, de vários lugares do mundo, trabalhando com o mesmo propósito, para que o nome dele seja glorificado. Então, a comunicação faz parte de um projeto maior, que é a plantação de igreja. A escola faz parte de um projeto maior. Existem missionários que eles trabalham numa cidadezinha pequena, e quando os missionários saem das selvas, eles vêm para essas casas para descansar, para relaxar um pouco. Mas quem que vai cuidar dessa casa? Quem que vai cuidar das compras desses missionários? Quem que vai cuidar das questões de banco? É um missionário que vai morar nessa casa apoiando o cara que está no mato. Que coisa linda. Se esse cara que está aqui na casa, se esse cara que está aqui morando nessa casa, ele de repente ele fala, cara, eu vou embora, não aguento mais. Esse cara que está na mata, plantando igreja, ele vai ter que sair. Cara, ele não pode sair de lá. Ele está evangelizando lá. Então, cara, fica aí que eu fico aqui. Só que esses bastidores, a gente não vê muito, né? E quem sabe a gente nem precisa ver também. Ótimo, não precisamos ver. Mas o que a igreja precisa saber é que esses aqui da casa, que estão aqui trabalhando para aquele que está lá, ele é um servo de Deus, cara. Ele é um homem de Deus. Uma peça fundamental, fazendo... né? Do quebra-cabeça todo, né? Fundamental. Então, a gente aqui trabalhando com o departamento de comunicação, a gente faz parte de uma obra muito grande, que não é minha, não é do cara que está na mata, é de Deus. Jesus Cristo disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, o que eu faço é, Deus, vamos junto, estou aqui, me usa, né? Seja na comunicação, seja lá no mato, seja lá com o Lucas no morrinho fazendo live, me usa. Que coisa linda. Tô aqui. Gente, e tá vendo? A questão é entender a urgência do reino. Tô aqui, né, Glauber? A urgência do reino. Eu tô aqui. E tô aqui e vamos fazer. E isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo o que eles estão falando. E você que tá aí ouvindo o Glauber, quem sabe, não é para você isso que ele tá falando, né? A gente às vezes tá olhando, visando uma coisa só, quando tem muitas outras para serem feitas na sua própria igreja. Aí, ó, você na sua própria igreja pode começar a fazer isso e organizar e vamos correr, e vamos
fazer para Deus, né, Glauber? Isso é muito importante. Aham. Glauber, É verdade. Uma Sim, coisa pois não. interessante, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Eu vi que o seu chamado, o rapaz lá da pedra foi chamado para ir né, foi chamado para missões transculturais, tá bom. Então na cabeça dele, talvez ele pensou ele lá no meio do mato. Aí de repente, nossa, muito, né? De repente tá ali cuidando de um seminário, treinando quem vai. Agora de repente ele tá lá regimentando, trazendo gente para quem quer ser. Então, assim, a gente não pode colocar isso, né? Eu me lembro que quando eu abri mão do mestrado, igual eu te falei, fui pro seminário interno, aí eu falei assim, agora Deus me quer totalmente integral, é só isso, tchau. Quando eu voltei para Pires do Rio, o que Deus colocou na minha mão? Um colégio da igreja para dirigir. Aí de repente eu falei, então eu vou dar aula e de repente eu tava dando aula, fazendo acampamento, chamando o povo. Aí eu vim para Morrinhos, eu falei, agora em Morrinhos eu vou dar aula e cuidar da igreja. Cheguei aqui e Deus falou, é só a igreja. Então, cara, eu desisti de tentar entender esse negócio na minha cabeça. Eu só vou obedecer e pronto. E pronto. Você contando essa história, eu lembrei agora do Paulo, né? Querendo evangelizar num lugar e simplesmente Deus o impediu. Ele falou, opa, peraí, então eu vou evangelizar do outro lado. E Deus também o impediu. Então, o cara tinha um propósito louvável, né? O cara tinha um projeto incrível. Vou plantar a igreja aqui. Não vai. Vou plantar a igreja também não vai. O que Paulo fez? Paulo foi dormir. E é o que a gente menos faz nesses momentos de confusão. Cara, enquanto Paulo dormia, Deus falou com ele. Paulo, vai para Macedônia. E aquela igreja, cara, foi uma das maiores igrejas que Paulo já plantou. Então, a experiência do Paulo de descansar é o que às vezes a gente menos faz. A gente fica correndo para um lado, correndo para o outro, a gente se estressa a esposa, estressa os filhos. Cara, descansa no Senhor. Ele está comigo e com você, Ele sabe o melhor. E quando a gente descansa, Deus faz as coisas do jeito dele. Eu nunca, Lucas, imaginava estar trabalhando com um departamento de comunicação, né? De estar editando, agora, esse momento, né? Editando vídeos, né? Tendo aulas de Premiere, fazendo lives. Né? O pessoal falou, você está muito blogueirinho, youtuber. O pessoal que tá vendo tá me zoando. Todo mundo assim, gente, o Lucas é o youtuber agora. Isso. É adaptação. Mas é assim, é adaptação. E na obra de Deus é assim, a gente se readapta todos os dias. Agora, minha sogra entrou aí na live. Eu gostaria de aproveitar, não sei se ela está aqui ainda, mas é a irmã Jaidete. Nós não vivemos tudo isso que a gente está vivendo hoje sem pessoas como a minha sogra e como meu pastor Mota, como tantos outros do nosso lado. Essas experiências... Peraí, oi? A minha esposa falando, meu sogro também, é verdade. a gente não vive essas experiências do chamado, da vocação sozinho. Não faça isso. Não acho que você é um cara que vai botar uma mochila e vai falar, não, eu vou lá para o meio do centro, eu vou lá para o mato, eu vou falar para os drogados. Cara, não faz isso. A obra missionária, a vocação, ela é feita por meio do corpo. Então, gente como Tia Jaidete, Dr. Jorge, Pastor Mota, são pessoas que a gente não estaria aqui se não fosse eles. Não estaríamos aqui se não fossem essas pessoas. E talvez você tenha outros nomes com aí certeza. Que você falaria e muitos aqui. Então, cara, não vá sem que outras pessoas, e principalmente a tua igreja, teu pastor, tua liderança, vá contigo. Sabe, quando Paulo e Barnabé estavam servindo na igreja de Antioquia, eles eram os líderes de lá, eles eram os caras, né? Os melhores dos melhores da igreja. E a Bíblia diz em Atos que Deus falou com a liderança. A liderança estava orando e jejuando. Vamos jejuar, gente. A liderança de Atos estava orando e jejuando. Enquanto eles estavam orando e jejuando, Deus falou com eles. Que incrível. Eu não sei como foi. Ponto. Mas Deus disse, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E aí a liderança faz o quê?
impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo e Barnabé e envia Paulo e Barnabé. Essa atitude de impor as mãos não é transferência de poder. Essa atitude é uma atitude, naquela cultura, dizendo assim, nós vamos com você. Nós estamos juntos com você. Então, cara, quando nós somos enviados para uma obra, seja de um mês, seja integral, vá com a sua igreja, com a bênção da sua liderança. Se a sua liderança não te apoia, ore. Ore. Se continua não apoiando, busque conselhos. Busque conselheiros fiéis. Às vezes você pode até mudar de igreja, né? Se Deus dirigir. Mas busque conselheiros fiéis. Amém. Gente, é preciso estar junto. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer, a importância da igreja local para o missionário. É extremamente importante, né? Porque o missionário, ele é missionário, ou qualquer ministério tem que ser conhecido pelo corpo, né? Você não vai pensar, eu sou e pronto. Não, o corpo reconhece isso e envia. Então, assim, agora a última pergunta que eu queria fazer para você, Glauber, que eu acho que é 1 hora e a gente vai ficar aqui, senão, mas é a questão qual que é a importância do preparo? Você falou que você é pedagogo e fez um curso teológico, no caso, né? A sua esposa é enfermeira e também fez um curso teológico. Para quem entende missões, qual a importância do preparo? Em todas as áreas, seja teológico, seja de profissão. Olha, esse é um assunto que a gente gastaria mais de 1 hora aqui falando, mas deixa eu falar um pouquinho da importância desse preparo. E esse preparo não começa, Lucas, no seminário. Há algumas pessoas que escutam um missionário falando, um pastor, e aí de repente ela na igreja, ela não faz nada, ela não conhece nada de Deus, mas ela falou, poxa, eu quero morar nesse lugar que é massa, que você vai ficar lá integralmente tudo. E não é assim, o preparo começa na igreja. Então, a igreja precisa enviar os seus melhores obreiros, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que estão sendo discipulados. Então, o preparo para servir começa na igreja, como um corpo. Então, o pastor ensinando, esse jovem sendo discipulado. Agora, no Brasil, há diversos institutos, seminários, que preparam esses obreiros para o campo que ele tem visto que Deus o chamou. No nosso caso, Lucas, a gente trabalha com plantação de igrejas transculturais. Então, o nosso preparo é um preparo bem específico. A gente prepara pessoas para plantarem igrejas entre os povos indígenas, por exemplo. Né? Então, você vai ter matérias de fonética, fonologia, gramática, antropologia cultural, metodologia de análise cultural. Isso são matérias do nosso currículo que você talvez não vai encontrar numa escola ou num seminário que está formando obreiros que vão trabalhar com a igreja. Isso é verdade. Então, assim, esse preparo é muito importante. Então, se você deseja servir a Deus no campo transcultural, é muito, muito importante que você tenha um bom preparo que começa na igreja, com o seu pastor, nos cultos de ensino, no discipulado, começa lá. E aí você vai, então, procurar uma escola que vai te ajudar a se preparar melhor. No nosso caso, a gente trabalha com preparo de obreiros transculturais. Mas o resultado de pessoas não preparadas é bem trágico também. Então, para nós que trabalhamos com plantação de igrejas entre povos transculturais, um obreiro que não tem preparo, ele vai chegar lá e ele vai começar a pregar achando que o povo está entendendo tudo. E o povo não está entendendo nada. A gente conhece a história de um pastor que foi numa tribo X, eu não vou dizer o nome, e que ele pregou e que ele disse que todo mundo se converteu. Mas aí a ideia era, se você se converter, você vai comer churrasco no final do culto. Então, eu vou me converter também, porque eu quero churrasco, eu quero comer. Se eu não for lá na frente, eu vou ficar fora lá do boi que o pastor levou. Então, a falta de preparo, infelizmente, no Brasil, a gente acaba que colhe esses resultados também. A gente que vai com todo preparo, respeitando a cultura do próximo, construindo um relacionamento com o povo que dura anos de construção de relacionamento, aprendendo língua, para que o evangelho seja pregado dentro da cultura daquele povo, para que eles entendam e façam a associação dentro da sua cosmovisão. Então, o próprio evangelho, entendido pelo povo,
vai balançar as estruturas da cosmovisão daquele povo. Não você, mas o próprio evangelho. Então, isso é preciso um preparo. E vale a pena, cara. Eu sei que você trabalha com muitos jovens, tem cursos de humano, que você se dedica antes de ir para o seminário, vale a pena. Não estou falando que todo mundo tem que fazer, mas, cara, se você sente que Deus te chama para um preparo assim, de estudar numa escola, vale a pena. Olha, aqui em Manaus, Amém. Assistindo a live, que coisa boa. Glauber, para concluir, se você tivesse a oportunidade de seu chamado assim, pregar uma última vez, qual seria o assunto que você falaria? Peraí. Desculpa, repete de novo. Eu estava olhando aqui para mim o seguinte. Se eu tivesse uma última oportunidade de pregação, qual que seria o assunto? O que você falaria? Cara, eu falaria de Jesus, mano. Eu falaria de Jesus porque a palavra de Deus é cristocêntrica. Eu posso falar de ensino dos filhos, posso falar de obra missionária, mas se eu não colocar Jesus no centro, cara, não valeu a pena. Então, a gente precisa falar de Jesus. Sabe quem entrou na live agora? O Bruno Kennedy. O Bruno é piloto da Missão Nova Sirius do Brasil. Ele está lá nos Estados Unidos agora. Ele está terminando o curso dele para pilotar um helicóptero que nós ganhamos aqui no Brasil. Um cara que mais ou menos não tinha dinheiro lá nos Estados Unidos, ele simplesmente doou um helicóptero. Falou assim, não, eu vou comprar um helicóptero para vocês. E deu um helicóptero para gente. Que bem. E, cara, Deus chamou esse cara lá do sul de Minas Gerais para ser piloto da obra missionária. É incrível. Mas, mano, falemos de Cristo mais e mais. Mais e mais. As pessoas precisam saber de Cristo. Os indígenas do nosso Brasil, eles precisam conhecer o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho de Cristo é capaz de transformar qualquer um. Paulo diz em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todo mundo. Amém. É isso aí, Glauber. A Joyce está aí? A Joyce está aí, Joyce? Está aqui. Se ela puder aparecer. Vem cá. Isso. Não. Vai brigar. Tá vindo aqui. Não, cadê a Lorena? Lorena, vem cá, Lorena. O pessoal te vê também. Vem cá, vem rapidinho. Tá acabando a live. Dá um oi pro pessoal. Oi, linda! Que bênção! O tio Lucas. Beijo pra você, viu? Dá um beijo, manda um beijo pro tio. Aí, gente, olha que linda, Lorena. Essa é a minha filhinha mais nova, tem 4 anos. E essa aqui é a dona da minha vida. A bênção, tá aí. Oi. Tudo bem, Jorge? Tudo bom? Gente, ó, eu quero... Pode falar. Pois não. Não, eu ia falar assim, quando as pessoas perguntam quem eu sou, eu falo sempre assim, eu sou um servo de Deus, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, eu sou esposo da Joyce. Amém. Porque se você olhar para mim, você vai ver ela. Isso que eu sou esposo dela. E eu queria encerrar, então, essa live com vocês dois aí, tá bom? Muito obrigado. Vem cá, amor. Que Deus abençoe o Glauber, que Deus abençoe a Joyce nessa nova empreitada, tá bom? Que Deus possa realmente continuar conduzindo vocês no chamado do Senhor. Muito obrigado, viu, gente? Esses jovens que ouviram a história de vocês hoje vão sair muito edificados, tá? Eu tenho certeza que vocês foram instrumentos para mostrar a direção para essa galera aí, tá bom? Amém. Vamos subir na pedra. É isso aí. Vamos buscar o Senhor. Pedra. Amém. Gente, bora Deus pra pedra. abençoe vocês. Obrigado, galera. Até mais. Valeu. Valeu, Lucas. Tá bem. Tchau, tchau. Até mais.